bom. Bom dia. Yeah. Eu ia falar pouco de onde eu vim, nem preciso mais, né? Já contou todas as histórias, assim. E aí, assim, primeiro, é uma emoção muito grande estar aqui, né? Uma alegria muito grande estar aqui. Primeiro, por estar com um grande amigo, que me fez esse convite para estar com vocês hoje. Segundo, por estar de volta a uma casa que me acolheu por 8 anos, onde eu fui muito feliz. Quando eu olho para o meu passado profissional, para a minha vida como pessoa, eu lembro de milhares de momentos felizes que eu vivi nessa empresa, neste ambiente, aprendendo o que eu pude aprender. E eu ouvi falar muito assim de acreditar. Eu sempre acreditei em tudo que a gente fazia, mesmo quando era ruim. E às vezes eu vi umas coisas e falei assim, cara, mas isso é muito ruim. Mas se eu achar que é ruim, não vai dar certo. E a gente fazia de um jeito para tentar melhorar, para tentar crescer. E aí eu fui fazendo essa história aqui. Feliz por estar também aqui com o João. Obrigado pelo convite, João, Jaime. Marcelo acabou de chegar aqui, meu grande companheiro de 20 e tantos anos de Boticário, feliz da vida. Aquele sorriso lá não é dele, é que o Coxa subiu ontem. E ele é coxa branca, ele ficou lá em São Paulo comemorando o Coxa lá, ó. 2 vezes, né, subindo para a primeira divisão. Mas, ou seja, é uma alegria muito grande estar aqui com vocês. E uma das coisas que marca, assim, às vezes eu conto essa história em palestras, assim, o quanto a gente pode se adaptar em dificuldades. Né? Uma das grandes histórias que eu tenho com o Jaime, um dia eu liguei para ele, eu trabalhei na Ambev, como ele contou para vocês, então eu tinha muitos contatos lá nos Independentes, na festa de Barretos. Liguei para ele e falei assim, vamos fazer uma ação lá em Barretos. Eu consegui uns ingressos para camarote lá, vamos fazer uma ação. Ele topou a ideia na hora, fechou um ônibus aqui em Franca, com clientes, né, e levamos para a festa de Barretos. E o pessoal de Barretos sabe, né, que a gente tem uma dificuldade muito grande lá com hotelaria, com uma série de coisas, quando chega essa época da festa. E nós dois precisávamos trabalhar, e não tinha hotel, não tinha onde ficar. E aí, essa questão de se adaptar, porque a gente queria fazer um processo legal, a gente levou 2 colchões, subiu no mezanino da loja 19, instalou um chuveiro no banheiro, e ali a gente se abrigou por uma semana para poder fazer aquela ação acontecer. Então a gente dormiu literalmente no mezanino da loja lá em Barretos. Né? Eu conheço poucos profissionais na minha vida que fariam isso. Né? Por pessoas que acreditam e tal. Mas aí tinha um cara que acreditava desse lado, outro que acreditava muito daquele lado de lá. Né? E fizemos um evento super bacana, tá dentro da história do Boticário, enfim. Né? Depois a gente ainda tomou os pitos lá do Miguel, porque falavam lá, os caras ficavam reclamando que o Boticário patrocinava o rodeio e tinha a Fundação Boticário de Proteção à Natureza. A gente precisou explicar claramente o que a gente estava fazendo lá. Mas valeu muito a pena, foi muito legal. Bom, o que a gente vai fazer aqui hoje é um grande bate-papo, na verdade. Né? Eu não tenho pretensão nenhuma de mudar a vida de vocês. Mas se eu conseguir fazer assim, só um pouquinho, né, que possa ajudar vocês no seu trabalho, na sua vida, na sua família, com seus amigos, aqui na Tran, no Boticário, aonde vocês forem daqui para frente, como o Jaime falou, muito embora eu tenha ficado tanto tempo no Boticário, saí, fui para Yokohama, dou aula em MBA na Universidade Positivo, no Paraná, dou aula na Federação das CDLs de Santa Catarina, dou aula na CP do Paraná, né? E a semana passada eu estava aprendendo, fui fazer um curso, e aí eu coloquei uma foto dizendo assim, tem dia que a gente ensina, tem dia que a gente aprende. Né? E aí alguma pessoa comentou, falou assim, pô, professor, mas você foi aprender mais ainda, né? Se vocês não sabem ainda, com toda essa tecnologia, com tudo que a gente está vendo, tudo que a gente aprendeu até agora, não está valendo mais nada. Se vocês pararem para pensar, um aluno que entra hoje numa universidade, no primeiro ano de universidade, tá? Os universidades normalmente têm 4 anos os cursos, né? Você imagina que quando ele chegar no 4º ano, aquilo que ele aprendeu no primeiro já não serve mais para nada. Ou seja, a gente fica 4 anos estudando aquilo que a gente aprendeu lá atrás, quando chega no 4º ano,
não serve para nada. Ou seja, a gente vai ter que fazer esse aprendizado constante, é por isso que a gente faz esse tipo de evento, é por isso que a gente treina, por isso que a gente aprende, por isso que a gente vai buscar informação quando a gente não tem. Né? Então a gente vai na internet. Hoje mais fácil ainda, né? Eu estudei na Barça, não é do tempo de vocês. Meu pai assinava a Barça lá e eu ficava estudando na Barça. Né? Hoje, quando perguntam alguma coisa para mim, eu saco meu celular e em segundos eu posso responder aquela pessoa. Tenho cuidado de ter filtro, que nem toda informação que está na internet é verdadeira. Né? Então, tem que ter um pouco de filtro nisso, a gente tem que ter um pouco de bom senso, né? Principalmente para não estar em discussão, em roubada. Né? E aí a gente vai fazendo esse filtro e vai tentando aprender. Então, a ideia é que a gente aprenda um pouco mais hoje, e daqui uma semana vocês possam pegar essa informação e melhorar ela e aprender outras coisas e assim por diante. E se eu tiver a honra de poder retornar aqui, espero que eu traga coisas novas que eu tenha aprendido durante esse tempo, para poder ajudar vocês também. Vamos lá. Ontem à noite, alguém assistiu o Jornal Nacional aqui ontem à noite? Ninguém mais assiste a Globo. Pô, isso é verdade, então, os caras estão ferrados. Né? O Jornal Nacional, o maior jornal da Rede Globo, está fazendo 50 anos, e eles fizeram uma ação, enfim, durante alguns dias, alguns apresentadores de telejornais do Brasil vão lá apresentar o Jornal Nacional. Ontem o jornal foi apresentado por um cara chamado Mário Mota, que é um grande amigo meu, né, um cara sensacional, e ele foi escolhido para representar os âncoras porque há 33 anos ele apresenta o Jornal do Almoço na NSC-TV em Santa Catarina. Ele é o âncora com mais tempo de casa da Globo. Ele tem mais tempo de casa do que o William Bonner, pra vocês terem uma ideia. E ele foi escolhido. E entre os bate-papos, o Mário já fez vários eventos para a gente no Boticário, na Ambev, quando eu estava lá. Entre os bate-papos que eu fazia com o Mário, uma vez ele me deu um livro de presente que tinha esse japonesinho que está aí na capa, chamado Oscar Motomura. O seu Oscar Motomura, ele tem uma consultoria de comportamento chamada Manakei, né, que fica em São Paulo, enfim, ele dá vários cursos. E o Motomura escreveu um livro chamado Construindo Tendências. Vocês sabem como é que funciona a tendência da moda? Vocês estão no mercado de tendência, vocês estão no mercado de moda também, certo? Como é que funcionam essas tendências? Vocês acham que alguém acorda de manhã lá e fala assim, hoje a tendência da moda vai ser o laranja, vai ser o verde e tal? Não é bem assim que a coisa acontece. As tendências são construídas, elas não são obras do acaso. Ele diz lá na contracapa dele que elas são provocadas pelo esforço deliberado de pessoas que buscam construir o futuro ao invés de serem empurrados pelos acontecimentos. Ou seja, né, não é por acaso que as coisas acontecem. Às vezes a gente tem um problema e através desse problema a gente constrói a tendência. E a gente arruma uma solução tão legal para esse problema que as pessoas começam a copiar aquela solução da gente e tentar ajudar a resolver os problemas que elas têm também. A tendência da moda, para vocês terem uma ideia, quando eu trabalhava aí no Boticário, a gente foi fazer uniforme de loja com a Santista. E um diretor da Santista contou essas histórias para a gente. O tecido, quando ele sai do tear, ele sai numa cor cru. Ele não é nem branco ainda. Depois que ele vai ficar branco. Quanto mais tingimento eu faço no tecido, mais grosso ele fica e ele perde resistência. Ou seja, se eu tiver que retingir um tecido várias vezes, é muito provável que ele vai rasgar em algum momento. Então, eles evitam fazer isso. E aí, num determinado momento, alguém fala assim, vamos tingir 80 toneladas de tecido vermelho, porque vai ser a coleção do verão. Aí chega no verão, não acontece o vermelho. E os caras ficam com 80 toneladas. O que eles fazem? Eles contratam um estilista, esse estilista cria uma coleção vermelha, diz para todo mundo que a cor do verão é vermelha, os caras desovam o estoque e pagam um percentual desta venda para esse estilista. Estão construindo tendências. Estão com puta pepino, porque tem 80 toneladas de tecido dentro de casa, eles precisam dissolver isso, eles vão lá e fazem, ao invés de ficar esperando e chorando lá para o acionista, que eles perderam 80 toneladas do tecido deles. Né? Bem, para que a gente faz isso? Para melhorar o que eu chamo da nossa atuação. E quando eu digo a nossa atuação, é a atuação. Aquilo que você está fazendo para sair de uma incômoda posição de achar que está tudo bem, que está tudo certo. Tá? Dá sempre para melhorar, e eu sempre digo, está na nossa mão. A gente tem uma tendência natural, quando tem um problema, de empurrar esse problema para alguém resolver.
A gente arruma desculpa dizendo que eu não fiz isso porque eu não tenho tal coisa, porque eu não tenho tal recurso, porque eu não estou fazendo outra coisa. Eu dou consultoria numa empresa, num grupo de comunicação lá em Curitiba. Uma vez a gente fez um evento como esse e tinham 40 caras da área comercial. E esses caras da área comercial começaram a reclamar que eles não vendiam porque eles não tinham carro, porque eles não tinham computador, porque eles não tinham a cadeira certa. Eles fizeram uma série de coisas, o presidente foi lá, escreveu tudo que os caras queriam num flip chart. Assim. No final ele falou assim, eu vou comprar tudo que está aqui, tudo, e vou entregar para vocês. Em dezembro, vocês vão ter que bater a meta. Porque vocês não baterem a meta, eu vou botar todo mundo na rua. Chegou dezembro, o que aconteceu? Ninguém mais trabalha nessa empresa, daquela época. Porque o problema não é o carro, o problema não é a caneta, o problema não é a cadeira, o problema é a atitude. Por quê? Porque a gente sempre acha que a gente não faz porque não tem aquilo. Eu não faço porque não tem isso, eu não faço porque não tem aquilo, e a gente vai adiando. Isso não é só na nossa empresa, isso é na nossa vida também. E a gente sempre arruma um jeito de empurrar esse problema para frente lá, tá na palma da nossa mão, decidir como que as coisas vão ser de hoje em diante. Para que a gente melhora? Para estreitar o nosso relacionamento com os clientes, com os nossos parceiros, melhorando a qualidade daquilo que a gente está fazendo. Alguém pensa assim, Wagner, mas e o financeiro? A gente viu um monte de resultado financeiro aqui. Financeiro é obrigação de qualquer empresa. Se não tem financeiro, não tem emprego. Se a loja não fatura, se a loja não ganha, a gente não tem de onde tirar. Se a gente melhora a qualidade daquilo que a gente está fazendo, o financeiro vem, acaba. Né? Se a gente melhora lá o atendimento, como o pessoal acabou de falar lá em Pedregulho, né? Se a gente melhora, se a gente faz, se a gente acredita, o resultado vem. Se a gente se propõe a falar assim, o não eu já tenho, então eu vou atrás do sim, então a gente consegue melhorar a qualidade daquilo que a gente está fazendo. Por que os clientes abandonam as empresas? Vocês têm ideia? Em 2010, eu tive fazendo um curso na Universidade Disney, a Disney na Flórida deu uma universidade, eu fiz um curso lá, e eles tinham uma pesquisa por que os clientes abandonavam, por que os clientes não iam mais no parque. E aí mostraram a pesquisa, eu achei tão legal que eu trouxe para essa pesquisa para o Brasil e eu aplico ela desde 2011. Hoje, comecei com 200, hoje 2.000 clientes respondem essa pergunta para mim. E vou vendo essa evolução. A gente acabou de fazer uma agora, está tabulando, então eu não trouxe os dados de agora, porque a gente está nesse processo de tabulação, mas é mais ou menos assim, 4% das pessoas não quer contar, 6% apenas diz que é preço. Eu vi na apresentação do Jaime e do João, eles falarem muito de preço. Que esta é uma daquelas dificuldades que eu falei de empurrar para o outro. Mas está caro, o nosso produto está caro, o nosso concorrente está vendendo por não sei o quê, o outro concorrente está vendendo por não sei o que lá, só 6% dizem que é preço. 7% foi influenciado por algum amigo. O cara foi lá na loja concorrente, na Raízes, Aí alguém falou assim, cara, vai lá no Boticário que o atendimento das meninas é bem mais legal. Aí os caras saem e vão lá na nossa loja. 10% perdeu a confiança na empresa ou no profissional. Isso vale para loja, para dentista, para médico, para manicure, para qualquer coisa. Perdeu a confiança, fez alguma coisa com aquela pessoa que não quero mais conversar com vocês. 13% foi atraído por um concorrente. Algum concorrente foi lá, fez uma oferta melhor, fez um atendimento melhor, fez alguma coisa melhor, o cara foi embora. Está faltando 60% dessa conta aí, vocês imaginam de onde é que vem? 60% das pessoas abandonam uma empresa pelo mau atendimento em qualquer etapa do processo. Às vezes é o caixa que ferra esse atendimento. Às vezes é a entrega, é o pós-venda. É ligar para a casa do cara depois para fazer algum questionamento, aí a gente deixa o cliente bravo e ele fala que nunca mais vai comprar da gente. 60%. O que é pior desde 2011? Assim? Se vocês olharem esse gráficozinho aqui, nessa lateral, tem um point aqui, tem. Esse verdinho era a primeira que a gente fez, e o lateral é a evolução, ou seja, não muda muito. Passaram-se quase 10 anos, 2011, e aí a gente continua aqui, atendendo mal. A gente continua ouvindo do cliente que a gente está atendendo mal e por isso ele deixa de comprar da gente. E agora ele tem muito mais opções do que a gente. O pior vendedor, assim, vai perder para a internet.
Ou seja, nós estamos perdendo para o nosso próprio cliente, porque ele deixa de comprar com a gente e vai comprar na internet, vai comprar em outro lugar. Né? As pessoas mudam o tempo todo. Como é que está o mundo? O mercado está cada vez mais competitivo, estressante, o cliente cada dia mais exigente e com menos paciência. Estou falando alguma coisa aqui que você já não vê na loja todo dia? Cliente sem paciência, cliente já chega com o RG, né? Para fazer troca, né? Já chega com o produto lá e tal. Cada dia tem menos paciência. Vocês também são assim, quando vocês vão ser consumidoras de alguma coisa, o cliente de alguma coisa. Então não dá para crucificar os caras, nós também somos assim. Né? A gente vai ter, cada vez mais precisa inovar, fazer diferente, ser mais eficiente do que a gente está fazendo hoje. Porque o mercado já foi assim, ó. O mercado era mais ou menos assim. Há algum tempo atrás, eu costumava dizer isso, era lá na Yokohama, onde eu trabalhava, o borracheiro senta a cadeirinha na porta da borracharia e fica sentadinho assim. E aí o carro murchava o pneu bem na porta da loja dele. Conveniente, né? O que ele não contava para ninguém, esse filho da mãe, é que ele espalhou um monte de preguinho uma quadra antes. E aí furava o pneu do cara, murchava, e o cara falava, graças a Deus, murchou bem na frente da borracharia. Porque o mercado estava bom, a gente ficava lá dentro da nossa loja, né? No shopping, na rua, seja onde for, e o cliente entrava. E o cliente vinha, o cliente comprava, a gente não precisava fazer força. O cara já estava lá dentro da loja. E aí veio a crise, 2015. E aí esse cliente, ó, vazou da loja. E aí o mercado hoje está se recuperando, está melhorando, e ele está assim agora, ó. Quanto mais a gente acha que a gente está correndo, tem alguém correndo mais que a gente. E aí fica com essa carne de... Charal! On n'a pas fini de vous faire aimer la viande. É por isso que a gente faz treinamento, para a gente poder correr um pouquinho mais que os outros. Porque enquanto a gente está aqui nesse domingo, tem um monte de gente dormindo. Tem um monte de gente falando assim, ah, não vou fazer. Aqui lá domingo, puta encheção de saco. Assim, eu amo fazer evento de domingo. Para mim, eu saio lá de Curitiba, moro lá em Curitiba, vim aqui. Por quê? Porque as pessoas que se propõem a vir num evento desse, num domingo, sair da sua família, sair da sua rotina, é porque querem aprender alguma coisa. Porque tem vontade de melhorar, porque sabe que pode fazer diferença. Né? E é isso que a gente tem que precisar fazer, porque senão alguém vai correr mais do que a gente e a gente está lascado. Ser bom já não é mais suficiente, sou bom no que eu estou fazendo, não é mais suficiente. Esse aqui é o Spike, o cachorro lá de casa. Só come e dorme. Cachorro de guarda. Falei, não, você vai aprender a recolher suas coisas, você quer passear, você vai aprender a fazer negócio. Essa história de ser grande e latir não funciona mais. Né? Então, esse negócio da gente pensar assim, ah, a gente é bom no que faz, esquece. Já não funciona mais. A gente vai precisar fazer algo mais ainda do que ser bom, para poder atrair o cliente, para poder vender melhor, para aumentar o fluxo da loja, para melhorar o nosso boleto, para melhorar as nossas campanhas, a gente vai ter que dar um pouquinho mais. Como reagir com um problema? Cliente satisfeito é problema para vocês? Quando o cliente é insatisfeito, que tem uns caras que já chegam na loja xingando, falando, né, cheio de razão, é um problema para vocês ou não? Imagina para essa turma aqui, ó. Zimbro Surf Food, fica lá em Brasília essa loja. Eles têm um sisteminha, e aí eles mandaram um produto para casa da cliente, escrito assim, ó. A entrega, o número do pedido, filé de catupiry grande, baguete comum, prestar bastante atenção no pedido, cliente chata. Gente, se vocês puderem fazer isso, não escrevam isso no sistema de vocês. Vocês podem até pensar, puta, que cliente chato, mas não conte isso para ele. Muito menos mande para ele o negócio. Porque ela pegou essa foto, mandou para o site do Globo.com e os caras publicaram. Em tempos de internet, de redes sociais, fazer isso é um baita tiro no pé. Né? Então não dá para a gente fazer isso. Né? Então assim, a gente precisa aprender a administrar esse tipo de problema com leveza. Né? Prestar atenção, quebrar aquela
dificuldade que ele tem e tal. Esses dias uma amiga minha em Curitiba, um cara bateu, ela bateu na traseira de um cara no sinaleiro. Ela estava distraída, foi lá e deu uma puta paulada no carro do cara. O cara desceu pronto para brigar com ela, ela chegou ali, oi, tudo bem? Deu 3 beijinhos nele, o cara parou. Eu falei, Cláudia, você é maluca? Ela falou assim, foi a única coisa que me ocorreu na hora, porque se eu descesse para brigar com ele, ele ia brigar comigo. E eu ia levar a pior. Aí eu dei 3 beijinhos, como se eu conhecesse ele há muito tempo, eu já quebrei a coisa dele. Ele chamou a seguradora e eu fui embora feliz da vida. Porque eu não arrumei problema com ele. Leveza. Né? A gente precisa lidar com o problema com leveza, porque se a gente tenta enfrentar, ferrou. Né? Parece que a gente vive num processo de pioria contínua. Quando a gente fica irritando o cliente desse jeito, imagina, operadora de celular, quem é que já teve problema aqui com uma operadora de celular? Ou com a NET. Né? Todo mundo teve, para que irritar tanto a gente assim? Parece que é o processo de pioria contínua, se investe tanto em treinamento, diz que é tão importante atender bem o cliente, que ninguém está nem aí com isso. Está na hora da gente mudar também, né? Da gente entrar para a estatística dos 13 que foram embora, dos 60 que foram embora. O que mais impacta no nosso negócio? Clientes diferentes. Aqueles clientes que já têm informação da gente, aqueles clientes que a gente vai ter que quebrar a cabeça para poder vender um produto diferente para ele, aquele cliente que a gente entende o que ele foi fazer lá, aquele cliente que foi até a gente porque ele tem alguma dificuldade, e no mercado de vocês isso é muito comum. Ele está passando por um momento difícil da vida, está triste, alguma coisa assim, e aí a gente tem a oportunidade de ajudar ele. A gente não está vendendo um batom, a gente não está vendendo um item, a gente está ajudando ele a melhorar a vida dele. Então a gente tem que começar a pensar nisso, né? Que o cliente que entra na nossa loja, além de comprar um produto, pode estar comprando um produto que ele sempre sonhou em ter, que é aspiracional para a vida dele, com que ele vai presentear alguém. Às vezes ele vai entregar o nosso produto para alguém que ele vai pedir em namoro. Né? Alguém que ele vai presentear de alguma maneira, que ele vai comemorar X anos de casado, alguma coisa assim. Ou seja, é um baita momento para a vida dele, não é só um produto. O que o cliente compra da gente? Compra solução? Compra, né? Ele tem um problema, vai lá, fala, pô, tem um aniversário amanhã, eu preciso dar um presente para alguém, eu vou lá, porque eu sei que no Boticário vai resolver meu problema, compra solução. Ele compra confiança. Estamos há 35 anos, 40 anos no mercado, gerando confiança, gerando reputação. Ele compra qualidade. Se a gente não tiver qualidade, a gente não tem mais nada, né? Ou você tem ou você não tem. Não tem essa opção, meu produto é mais ou menos. Não tem produto mais ou menos. Até dos chineses a gente já está exigindo que o produto seja bom. O João teve lá, sabe disso, né? A gente não se deixa mais enganar por produtos chineses. A gente compra marca. Claro, a gente dá preferência por comprar Boticário. Na verdade, o que o cliente compra é uma boa noite de sono. Ele quer ir dormir sem ter problema, porque amanhã ele vai resolver o problema dele. Aliás, isso é uma dica super bacana do meu neurologista, ele diz assim, ó, se você tem um problema que tem solução, vá dormir, porque amanhã você resolve, ele tem solução. Se você tem um problema que não tem solução, vá dormir, não tem solução mesmo. Então tenha uma boa noite de sono, procure conviver com alguém que te dê uma boa noite de sono. Com problema, sem problema, vai dormir. Nada é melhor do que uma boa noite de sono, amanhã de manhã a gente acorda de uma outra maneira, o mundo já mudou e a gente arruma uma solução para o nosso problema. Não faça nada de cabeça quente. A gente fala tudo que a gente não quer quando a gente está de cabeça quente. Já perceberam? Quando a gente está brigando, quando a gente está terminando namoro, casamento, essas coisas. Pô, a gente fala, xinga, não sei o quê, e depois você fala assim, pô, mas por que eu falei aquilo? Né? E aí já foi, já falou. Né? Como é que estão as nossas técnicas de venda? Está pequenininho ali, eu vou contar para vocês. Se você digitar no Google, técnica de vendas, vai aparecer uma página, que é esta aqui, e ela está dizendo aqui, ó, 5 técnicas de vendas eficientes para vender mais. Opa, vou aprender 5 técnicas. Na linha de baixo, está escrito as melhores técnicas de vendas. Já não são as 5 mais eficientes, são as melhores. Na linha de baixo, as 10 técnicas melhores. Opa, já não são 5, as melhores são 10, está melhorando esse troço. Na outra linha, 10 técnicas de vendas infalíveis. Ou seja, se eu usar, beleza. E na última, as 100 melhores dicas de vendas.
Aí eu olho para isso, eu que trabalho com venda, e falo assim, mas o que esses caras estão querendo contar? O que é bom para o nosso negócio? Qual é a melhor técnica de vendas? Cada loja tem uma técnica diferente. Porque os mercados são diferentes, as pessoas são diferentes, a cultura é diferente, os clientes são diferentes. O cliente que entra numa loja em Franca é diferente do cliente que entra numa loja em São João do Boa Vista, em Mogi Guaçu, em Mojimirim, enfim. É completamente diferente. Então não dá para colocar essa turma toda no mesmo balaio e achar que a gente vai fazer. É óbvio, a gente sabe o que fazer, a gente atende cordialmente, a gente oferece produto, a gente faz perguntas para que ele responda, para a gente entender qual é o problema dele e oferecer a melhor solução. Isso é básico da venda. O resto, cada um aplica a sua. Né? Então, às vezes eu vejo uns gurus aí de vendas, os caras botam vídeo, não, faça isso que você vai vender muito. Aí eu faço 2 perguntas para o cara, não, mas isso eu não pensei ainda. Como não? Não é para vender muito? Né? A técnica de venda para se vender um carro é diferente da técnica de venda para se vender perfume. Né? Perfume a gente experimenta, a gente passa na pele, a gente sente o cheiro, traz emoções. Carro não. Tem cara que quer vender carro sem fazer test drive, não existe isso. Quer comprar um carro, entra no carro e anda. Não faça essa loucura, até porque é um bem caro pra caramba. Né? Então tem que andar, tem que experimentar, tem que fazer de uma maneira diferente. Como é que os novos vendedores são definidos pelo mercado? Nossos colaboradores devem demonstrar paixão pelo que fazem e desenvolver relacionamentos com os clientes. Se tem alguém aqui que não está apaixonado pelo aquilo que está fazendo, está no trabalho errado. Vamos fazer outra coisa na vida. Entendeu? Desenvolvam um relacionamento com os clientes. Ou vocês querem vender para esse cliente uma vez só? Né? Tem gente que já entra na loja e já fala para as meninas, cadê a fulana, cadê a ciclana, cadê a beltrana, já quer saber pelo nome da pessoa. Por quê? Porque a gente está estendendo relacionamento com essas pessoas. Segundo, precisamos de pessoas que tenham paixão por servir e por nossos produtos e serviços. O restante é possível ensinar. Nós estamos num negócio de servir pessoas. Estamos num negócio de nos colocarmos à disposição para ajudar o outro. Papa Francisco, quando veio no Brasil, ele ficou... Logo que ele assumiu o pontificado, lá ele veio ao Brasil. Foi a primeira viagem dele. E aí ele ficou uma semana aqui, foi uma comoção nacional, uma loucura, todo mundo correndo atrás do Papa. E no final, os caras perguntaram, Papa, se eu tivesse que deixar uma mensagem para as pessoas, o que o senhor diria? E todo mundo ficou esperando o discurso de 50 horas, e o Papa falou assim, ide sem medo para servir. Não tenha medo de servir as pessoas. Não tenha medo de se colocar no lugar do outro, não tenha medo de sorrir para o outro. Não tenha medo disso, porque nós estamos nesse mundo para ajudar pessoas. Precisamos criar um ambiente na empresa onde os nossos clientes queiram estar. Eu ponho esse slide aqui, muito embora eu acho que não preciso falar dele. Essa aqui é a sede do Google, em Belo Horizonte. Então, assim, tudo coloridinho, bonitinho. Vocês assistiram aquele filme Os Estagiários? O Google é aquilo lá. Exatamente, é um sonho de consumo para uma galera no Google. Quando a gente fala de ambiente, a gente não está falando de um lugar coloridinho, que tem comida de graça, não é nada disso. A gente está falando de um lugar gostoso, aconchegante, né, que tem uma memória olfativa bacana. A gente não está falando de loja suja, de letreiro apagado, de comida espalhada, de coisa que não tem nada a ver espalhada dentro da loja. Parece incrível ter que dizer isso, mas acontece. E às vezes acontece em loja do Boticário. Eu que ando pra caramba Brasil afora, às vezes eu vou num lugar aí eu olho assim, obviamente assim, talvez um cliente tenha deixado casquinha do McDonald's, copinho do McDonald's no meio da prateleira lá. Né? Talvez o cliente tenha deixado na correria da loja, vocês não perceberam, mas assim, olhem para o geral. E esse ambiente é para a gente também, né? Não adianta ter uma loja limpa, bonita, iluminada, bacana, se a parte de trás da loja está toda detonada. Se tem comida caída no chão, se tem roupa espalhada da nossa troca, se os produtos do estoque estão todos zoneados, não adianta. Ambiente é tudo, é a área de vendas e a parte de estoque da loja. Né? Melhora para o cliente, melhora para a gente. Tá? O que eu aprendi nesse tempo todo nessas áreas de vendas? Não é pelo produto em si que o cliente compra alguma coisa. Não é o benefício que ele pode trazer. Tem muito assim, não, o cliente compra pelo benefício. Não é. Não é isso que ele compra. Não é o quanto ele é melhor ou pior do que algum concorrente nosso. E não é o que as pessoas pensam sobre determinado serviço ou produto. O que o cliente compra, as vendas se resumem nisso aqui, ó. É pela emoção
que você proporciona para o cliente. Quando você proporciona emoção para ele, ele compra. Quando você não proporciona emoção para ele, ele não compra. Simples assim. Ele pode precisar daquilo, ele pode se querer muito aquilo, mas se ele não se emocionar com a tua venda, com a tua compra, com o teu produto, você não vai conseguir vender. Tá? O cliente compra emoções. Nós ativamos 5 vezes mais células neurais em situação de dor e angústia do que em momentos felizes. Isso pode causar um mal-estar, dor de cabeça, cansaço em todos nós. Né? Se o cliente está feliz, a venda sai. Caso contrário, não. Não irrite o cliente. Porque se ele ficar bravo com você... Né? Eu estava esse fim de semana em Curitiba, eu fiz aniversário dia 9 de novembro e a minha esposa decidiu me dar um presentão, falou que ia trocar meu notebook. Vou te dar outro notebook, esse notebook seu está muito desgraçado, vamos lá. Aí eu comecei a pesquisar preço, né? E aí eu falei assim, vamos deixar para comprar no Black Friday, lá que a gente consegue um desconto melhor no negócio, né? Doce ilusão. Aí fui na loja que eu tinha pesquisado, que tinha o equipamento que eu queria, e aí se os caras anunciaram o produto por um valor, durante a semana inteira, quando chegou no dia do Black Friday, 400 pau mais caro. É. E eu cheguei na loja e vi o preço lá, e eu falei pro cara, juro por Deus, foi desse jeito. Falei, cara, mas está 400 pila mais caro do que estava durante a semana. Não foi aqui que o senhor viu. Não foi aqui. Foi assim, em outro lugar. Eu olhei bem para ele assim, com vontade de mandar merda, né? Eu olhei bem para ele assim, falei assim, não, foi aqui mesmo. Inclusive eu tenho anotado, se o vendedor anotou o valor para mim. É que eu não estou com o papel agora, mas ele anotou para mim. Não, não foi, esse vendedor não é daqui. Eu falei, bonito. Eu falei assim, foi aqui que eu vi. Não, não foi aqui, eu posso garantir para o senhor, eu nunca vi esse preço R$400 mais barato do que está aqui. Aí eu falei, então, você nunca trabalhou aqui, seu primeiro dia hoje? Aí ele ficou bravo comigo. Porque aí eu falei assim, pá, você quer igualar o valor? Aí eu abri o site do Magazine Luiza e no Magalu estava 2.490 o computador que eu queria. E lá era 2.890. Aí eu peguei esse negócio e falei assim, você vai igualar o preço do Magazine Luiza? O cara falou, não. Eu falei assim, então eu vou comprar na internet. O senhor faça o que o senhor quiser. E eu fui embora da loja. E comprei no Magalu, equipamento 400 pau mais barato. Eu prefiro acreditar que esse cara está fora da órbita, né? Que ele está em algum lugar porque ele deixou de vender para mim um baita de um ticket. Né? Porque ele não estava afim de vender para mim, porque ele estava afim de discutir comigo se eu tinha visto esse preço ou não tinha visto esse preço. Eu entrei super de boa na loja, ele conseguiu me irritar tanto que eu fui embora da loja. Detalhe, eu comprei tudo que eu tenho na minha casa nessa loja. Então, para mim, foi uma decepção incrível estar ali. E eu fiz uma reclamação no saque da loja. E aí os caras olham o histórico de compra da gente. Óbvio, alguém lá do saque ligou, falou, pô, seu Wagner, pelo amor de Deus, isso acontece, é um ponto fora da curva, não sei o que lá. Eu falei, cara, vocês quebraram um encantamento de quase 20 anos que eu tenho com essa marca. E aí, se não está afim de trabalhar, vai embora. Tem 12 milhões e meio de brasileiros procurando emprego nesse momento. Se não está bom, vai embora, vai fazer outra coisa. Tem um monte de gente legal querendo entrar. Um monte de gente querendo entrar. Vocês devem receber milhares de currículos todos os dias de pessoas que queiram estar numa empresa como essa. Se não está bom, saia. Vamos fazer outra coisa para ser mais feliz. Né? E lembre-se que antes de comprar o produto ou serviço, o cliente compra o vendedor. Ele compra vocês. Ele compra a sua atitude, ele compra a sua postura, ele compra o jeito que você está vestido, o jeito que você se posiciona na loja. Um dia eu fui em Porto Alegre dar uma palestra, aí a palestra era 11 horas da manhã, e aí eu cheguei em Porto Alegre, tive a minha bagagem extraviada. Aí eu falei assim, putz, eu precisava, e era uma palestra que eu tinha que dar de terno e gravata. E aí a sorte que eu tinha ido com o terno, só não tinha ido com a gravata e a camisa que estava assim. Aí eu falei, vou ter que comprar uma gravata e uma camisa. Eu entrei no shopping, lá em Porto Alegre, e tinha um vendedor na frente da loja, com o pé assim, ó, na vitrine, assim, ó. Pensei comigo, vou ter que ajudar esse cara. Esse cara tá fudido. Ele tá dizendo para todo mundo, tô fudido. Vem aqui, me ajuda, pelo amor de Deus, que eu tô fudido. Entendeu? E aí eu fui lá. Tudo bem. Assim, como é que tá aí? Tá ruim, o movimento do shopping tá ruim. Eu falei assim, eu acho que ele vai precisar de um pouquinho mais do que eu sei. Eu vou procurar uma psicóloga, um psiquiatra para ajudar esse maluco. Né? E aí ele foi, assim, tudo que eu perguntava, ele foi negativando, sabe? Ele devia estar num dia pior que o cara lá da outra loja. Entendeu? Aí
ainda era o cara da vez ainda, porque tinha o rodízio, ele era o cara da vez ainda, né? Então o cara da vez estava do lado de fora da loja assim, né? Eu fiquei imaginando o resto da turma. E o resto da turma, que é terrível, ó, consumidor falando. Não tem nada pior do que eu chegar dentro de uma loja e tá todo mundo juntinho em algum lugar, assim, ó. Parece que combina, né? Ou fica assim, aí fica assim. Gente, não é para ficar colidinho no canto da loja, que o cliente entra, aí uma olha para o outro e fala, quem vai? Né? Quem é da vez? Aí dá um passinho, vai, oi, bom dia, tudo bem? Não é para ficar ali, não é amontoadinho, parece coelho, quando vai em criação de coelhos, o coelho fica tudo juntinho, assim. Aí quando você joga uma cenourinha, um coelho sai, olha para trás, vai, galera, coelho chegou. Não é para fazer isso, o cliente odeia quando a gente faz isso. O cliente já nem olha, o cliente olha na porta, vê aquela turma toda junta, assim, fala, pô, não vou nem entrar nessa loja, os caras vão me escalpelar aqui dentro. E aí fica todo mundo com cara de pitbull ainda, né? Olhando para a porta, assim, o cliente tem medo disso. Se espalhe na loja, não tem cliente da loja, vai fazer alguma coisa, vai checar estoque, vai olhar a vitrine, vai ver se não tem copinho largado lá no meio da prateleira, né? Vai dar uma olhada, não dá para ficar desse jeito. Né? Postura, o cliente está comprando isso. Tá? Seja qual for a sua técnica, conheça bem o produto que você está vendendo. Tem milhares de dispositivos no Boticário que ajudam você a conhecer os produtos, ou não. Né? E todos disponíveis para vocês. Conheça bem a empresa que você trabalha. Todo mundo que conhece a história do Boticário? E a história da Tran? Como é que começou isso? Vamos pesquisar, vamos perguntar para o Jaime, para o João. Como é que começou a Tran? Como é que você virou franqueado do Boticário? Sabia que ele tinha uma farmácia? E essa farmácia que virou o Boticário que vocês conhecem hoje? E antes disso vendia seguro, não era isso? Quando era garoto vendia seguro. E virou franqueado do Boticário. A gente precisa conhecer a história da empresa onde a gente trabalha. Para a gente poder também sentir orgulho e pertencimento por ela. Tá? Cuide do seu comportamento com clientes, parceiros e colegas de trabalho. Outra coisa que cliente odeia, quando entra na loja, tu está olhando para o celular, vendo o WhatsApp. Você pode até estar mandando uma mensagem para um outro cliente, mas quando você está na frente do cliente, aquele cliente é o único do mundo naquele momento para você. Porque esse cliente está olhando para você, você é o único vendedor do mundo que eu estou olhando agora. Então, uma relação a dois aqui. Ó. Quando vocês estão em algum lugar, fora do meio de trabalho, não é ruim quando você está com alguém jantando e o pessoal está na mesa, todo mundo olhando ali para o WhatsApp? Né? Uma vez eu fui num lugar e tinha um cara, acho que ele convidou a menina pela primeira vez para sair, e aí a menina estava lá, os dois naquele climinha romântico assim, e aí uma hora acho que o papo não estava bom, ele sacou o celular e ele esqueceu que ela estava na mesa. E a turma que estava em volta foi percebendo, e para acabar de ferrar, o cara pediu uma chapa de picanha. Quando o cara botou aquela fumaça, abriu assim, veio tudo em cima da menina assim, eu fiquei pensando, meu Deus do céu, essa menina está querendo matar esse cara nesse momento. E ele não abandonou o celular. E esse cara depois reclama que está difícil, que as meninas são chatas, que ele não consegue estender relacionamento. Ele sempre fica reclamando disso, né? Mas ele não pensou nisso, que vocês gastaram uma baita de uma grana, porque o homem bota um sapato, uma camisa e uma calça, vai lá encontrar vocês. Vocês compram maquiagem no Boticário, penteia cabelo, vai na manicure, vai depilar, vai fazer uma pagada de coisa, vai comprar lingerie. Então vocês gastam uma baita grana. Nós colocamos o sapato, a calça e vamos, chega lá, o cara dá uma dessa, põe uma chapa de picanha na frente do cabelo da menina e na cara dela. Meninos, nós temos que aprender a valorizar isso, viu? A gente tem que aprender a valorizar, porque elas investem muito quando elas querem encontrar com a gente. Entendeu? Mão na massa. Não adianta ter relatório, informação na mão se a gente não souber usar o que a gente está fazendo. Não adianta ter um aplicativo, sistema, saber quanto a loja vendeu, que linha que vendeu mais, se a gente não souber o que fazer com essa informação. Não adianta saber que dia que é o aniversário do meu cliente se eu não ligar para ele para dar parabéns. Ou mandar uma mensagem, sei lá, fazer qualquer coisa. Então tem gente, nossa, eu tenho um banco de dados sensacional, eu tenho dia do aniversário, que time que ele torce, então não sei o que, eu falei, e você faz o que com isso? Ah, quando dá, a gente faz alguma coisa, não é quando dá. Ou então seleciona, só vai dar para 10 pessoas, o cara que mais comprar eu vou ligar todo ano no aniversário dele, o resto eu vou esquecer, porque o meu banco de dados é muito grande, mas assim, faça uma regra. Não é um dia eu ligo, outro não, tem uma hora que eu falo assim, isso aqui enche muito saco, eu não vou fazer mais nada. Entendeu? E antes de mais nada, planejamento. Planeje o seu dia, não chegue na loja, não levante da sua cama de manhã falando assim, seja o que Deus quiser.
Porque pode ser que naquele dia Deus queira que você vai encontrar com Ele. Então não fala assim, seja o que Deus quiser, mas planeja o dia. Se você planejar bonitinho, Deus vai olhar e falar assim, essa pessoa tem coisa para fazer hoje. Porra, vai mudar o mundo. Amanhã ela morre, mas hoje ela vai me ajudar, vai na missa, vai no culto, né? Vai na sessão espírita. Hoje ela vem comigo. Amanhã eu levo. Entendeu? Mas assim, não dá para sair. Tudo bem, beleza. Não dá. Planeja o seu dia. Planeja o que você vai fazer. Como é que você vou deixar meu filho na escola, vou voltar, vou para a loja, vou abrir a loja. Ontem minha venda foi ruim da linha do Dr. Boutique, hoje vai ser melhor. A gente vai vender mais a linha Cuide. Planeja o seu dia. Né? Vou sugerir uma atividade para vocês, as meninas vão me ajudar. Meninas, tudo bem? Vocês vão receber uma folha de jornal. Todo mundo aqui lembra o que é um jornal? Porque nunca mais vi. Outro dia eu fui dar uma palestra em São Paulo, normalmente eu levo os jornais comigo, quando eu faço essa dinâmica, e aí eu tinha que levar para São Paulo, eram quase 1000 pessoas. Eu falei, eu não vou levar tanto jornal, vou comprar numa banca lá, compramos par de jornal, né? Esquece, era no Brás, em São Paulo. O cara da banca falou, moço, faz uns 4, 5 meses que não tem mais jornal aqui, se o senhor quiser vai ter que ir lá perto do shopping Guatemi comprar. Eu falei, mas não estou dando palestra lá, estou dando aqui. Eu falei, não, mas os jornais, ninguém mais vende jornal. Né? Então assim, vocês vão receber uma folha de jornal, né? E nós vamos combinar o seguinte, nós vamos fazer uma atividade com isso. Tem uma regra, 2 regras básicas que a gente vai ter que cumprir para fazer isso. Depois que eu falar tudo, como vai funcionar, ninguém pode me perguntar mais nada. Durante a atividade, não pode falar assim, Wagner, pode fazer isso? Não pode perguntar. Vocês vão ter que prestar atenção naquilo que eu disser e fazer aquilo que a gente tem que fazer. Tá? Outra coisa, quem já recebeu, quem vai receber, vamos ficar em pé todo mundo. Vocês vão precisar ficar em pé. Dá umas aqui que eu te ajudo. Daqui. Tá faltando folhinhas para o pessoal aqui da frente. Todo mundo está recebendo? Todo mundo recebeu? Quem não recebeu, levanta a mão para mim. Não, ninguém recebeu? Então, beleza. Vamos lá, as regras. Né? Quando a gente pega um jornal, a primeira coisa que a gente faz é olhar o que está escrito aí para ver se é alguma matéria que lhes interessa. Né? Quando eu era pequeno, não é do tempo de vocês, mas tinha um exercício que se fazia muito na escola, chamava jogral. Jogral, cada um ficava lá na frente com um pedacinho de papel e lia. Aí eu lia um pedaço, a pessoa lia outro pedaço e tal. E aí todo mundo lia e contava uma história no jogral, né? Vocês não vão fazer jogral hoje não, tá? Vocês vão fazer uma atividade bem diferente. Vocês vão colocar esse jornal no chão agora. E vocês vão subir em cima deste jornal. A gente vai dançar em cima desse jornal. Vamos ver se vocês estão bons, se vocês estão assistindo o Ding Dong, a dança do Gugu, tadinho do Gugu. Entendeu? Então, subam no jornal. Alguns têm folhas maiores, outras folhas menores e tal. Eu vou pedir para colocar uma música. Tá? Vocês vão ter que dançar em cima desse jornal. E tem uma regra para a gente cumprir. Não pode pisar fora do jornal. Quem pisar fora do jornal, por acidente, vocês só podem pisar fora do jornal. A hora que eu der um comando, eu tenho que fazer alguma coisa com o jornal, dá para pisar fora, depois a gente volta. Mas enquanto estiver dançando, enquanto estiver assim, não pode pisar fora do jornal. Combinado? Pisou fora do jornal, senta na cadeira. Putz, pisei fora do jornal, vou sentar na cadeira. Beleza? De agora em diante vocês não podem mais me perguntar nada. DJ, tá pronta a música aí, Stephanie? Solta o som aí.
Eu não vou mais pedir para vocês dobrarem os jornais. Foi difícil fazer isso? Eu dei algumas regras no começo, vocês cumpriram a regra, né? Em algum momento eu disse que tinha que dobrar o jornal no meio? Uma maior parte de vocês teve dificuldade, por quê? Porque vocês dobraram o jornal no meio. Eu não falei em nenhum momento que era para dobrar o jornal no meio. Qual era a única regra? Qual era a única regra que a gente combinou? Perfeito. Muitos de vocês saíram do jornal enquanto estavam pisando nele, vocês não sentaram. Vocês não cumpriram a única regra básica que a gente combinou. Na verdade, isso merecia castigo, mas eu não vou fazer isso com vocês. Entendeu? Mas às vezes a gente reclama de um monte de coisa, a gente reclama de político, do patrão, a gente reclama do marido, mas a gente não cumpre a única regra de uma brincadeira. A gente não consegue cumprir. Porque a gente acha que a gente vai ser penalizado se a gente não cumprir isso. Entendeu? Então a gente não consegue, então pensem nisso. E outra, quando vocês estiverem na loja, quando eu digo de planejar o seu dia, não é para pegar uma informação que chega e sair correndo fazendo ela. Pensa, presta atenção naquilo que vocês vão fazer, presta atenção no que está acontecendo, presta atenção no contexto. Presta atenção se não tem uma promoção legal acontecendo que a gente pode oferecer para o consumidor. Presta atenção em outras coisas que acontecem no dia a dia da loja. Não é para pegar e sair correndo. Quando eu falei dobra o jornal, todo mundo, opa, dobra o jornal. Quando eu falei dobra de novo, dobra. Aí tinha gente assim, ó, na pontinha do pé, né? Tinha gente num pé só. Né? Tinha gente assim, se eu falasse mais uma vez dobra, os caras falavam, não vou brincar mais disso, isso aí não tem maior graça. Entendeu? A vida é assim. Às vezes a gente tem que dobrar o jornal em milhares de pedaços, só que presta atenção, se a gente tem que dobrar no meio só uma pontinha, o João dobrou só uma pontinha. Se eu ficasse brincando aqui até a noite, ainda sobrar espaço no jornal dele para brincar. Né? Outra coisa, alguns de vocês receberam uma folha dupla, outros folhas menores. A vida também é assim. Às vezes a gente tem muito tempo para resolver um problema, a gente tem menos. A gente tem menos espaço para negociar, menos espaço para fazer. Isso pode acontecer naturalmente com cada um de nós. Então, assim, presta atenção naquilo que está fazendo, naquela informação, depois a gente faz. Valeu essa atividade para vocês? Então vamos sentar. Depois a gente recolhe esse jornal, a gente vai ter uns sacos de lixo lá para a gente não deixar esse lixo lá dentro da sala, tá bom? Bom, análise da turma, né? Isso aqui vale para quem é gerente, para quem é supervisor, para quem está contratando, isso vale para a nossa vida também. Todo mundo na vida pode ou quer fazer alguma coisa. Eu aprendi esse planilhinha aqui com o Edmur Sayane, que é um cara da ponta de referência lá no Rio de Janeiro, super bacana. E aí, assim, ó, quando o sujeito pode fazer alguma coisa, mas ele não quer fazer, ele está empacado. A gente precisa dar um jeito de, bonitão, temos que fazer. Né? Vamos fazer porque está empacado. Quando a pessoa não pode fazer, mas ela quer fazer, a gente tem que dar um jeito de colocar essa pessoa em treinamento. Às vezes ela tem uma dificuldade com horário, às vezes ela tem dificuldade, mas ela quer muito fazer aquilo. Então a gente dá um jeito de colocar ela em treinamento. Quando a pessoa pode fazer e quer fazer, ela é craque. Eu não preciso dizer para ela que ela precisa melhorar, eu não preciso dizer que ela tem que estudar, ela vai e faz. Tá? E tem a turma que não quer fazer e não pode fazer, para essa turma é tchau. Se eu tiver alguém dentro da minha equipe que não quer fazer, não pode fazer, não quer melhorar, pode ir embora. Entendeu? Porque se ficar dentro da equipe vai contaminar todo mundo. Né? Às vezes a gente tem, né? Pessoas assim. E detalhe, quando essa pessoa está dentro do grupo, até que se tome uma decisão gerencial para isso, a gente não isola ela, tá? A gente ajuda ela. Porque pode ser que nesse processo de ajudar, de servir o outro, a gente consiga fazer ele melhorar. Pode ser que ele esteja vivendo um momento de vida difícil que a gente pode ajudar. Então a gente não abandona. Né? Mas aí depois a gerência fala assim, pô, não dá, não quis aprender, mesmo ajudando, não foi, aí a gente, infelizmente, é tchau. Bota isso na sua vida também. Tá? Olha aí para a sua vida, para os seus amigos, para os seus familiares, para os seus relacionamentos. Olhem para dentro disso aí, vê quem é craque, quem precisa melhorar e quem tem que cair fora. Tá? Invista na sua equipe, contrate Sorriso e treine a técnica. Comandante Rolim Amaro, que é o fundador da atual Latam, que era da TAM, ele dizia o seguinte: alguém me disse que para expressar um ar de contrariedade, move-se centenas de músculos do rosto, enquanto para dar um sorriso, move-se apenas 16. Por isso, a conclusão óbvia para mim, que gosta de economizar em tudo, até mesmo por uma questão de economia, é melhor sorrir sempre. Quem não sabe sorrir não serve para fazer nada. É uma dica que eu dou para vocês.
eu tive a oportunidade de fazer um trabalho de pós-graduação numa companhia aérea. Né? Então, fiz todo o processo de pós lá estudando o comportamento do cliente. Tinha uma história lá que os caras faziam nessa companhia aérea, que eles separavam assim, o que eles chamavam de turma do sorriso. Eram pessoas que tinham a capacidade de manter a calma e o sorriso mesmo em grandes adversidades. E essas pessoas eram deslocadas para trabalhar em 2 lugares, em 2 momentos. Imagine qual seja. Domingo pela manhã, quando chegam a grande maioria dos voos internacionais da companhia, na área de bagagem extraviada. Porque não tem nada pior do que você chegar numa viagem de algum lugar que você está vindo e descobrir que a sua mala não veio, né, que não deu certo. O segundo, no check-in de Congonhas, no aeroporto de Congonhas, às sextas-feiras, das 16 às 20 horas, onde tem o maior volume da companhia aérea. E aí essa turma, chamada de turma do sorriso, que pode ser um oficial de rampa, um piloto de avião, um diretor da empresa, a tia do café, um faxineiro, pode ser qualquer pessoa. Se vocês forem a Congonhas, vocês vão descobrir, tem o check-in, tem a esteira, e tem uma turma que fica um degrau acima, com as mãozinhas assim, e eles ficam assim, ó. Né? É a turma do sorriso. Né? E aí o objetivo dos caras é intervir em dificuldades. Num determinado dia a gente estava lá, eu estava acompanhando o trabalho dessa turma, e aí chamaram um voo para Goiânia, e aí vou para Goiânia, vou para Goiânia, vou para Goiânia, vou para Goiânia encerrado. Cerca de 20 minutos depois, aparece um cara que estava na fila, que estava ali no saguão, no check-in, para onde ele ia? Para Goiânia. E aí começou aquela discussão, você chamou o voo, você não chamou o voo, você chamou o voo, você não chamou o voo, e essa figura foi elevando a voz. Vocês já perceberam quando no ambiente, quando tem um monte de gente, se alguém fica elevando a voz, de 2 uma, ou a gente eleva a nossa voz para que a gente possa se fazer comunicar na conversa que a gente está tendo, ou a gente fica em silêncio escutando o que vai dar ali. Tá? E foi o que aconteceu, a turma foi ficando quieta, e esse cara cada vez gritava mais. E num determinado momento, esse cara bateu no balcão e falou para a menina assim, você não sabe com quem você está falando. Essa menina subiu, pegou o microfone, subiu em cima da balança. Senhoras e senhores, boa noite. Meu nome é Luísa Pontes, eu sou a chefe de check-in da TAM. Eu gostaria de saber se alguém conhece esse senhor que está aqui do meu lado, porque ele disse para mim que perdeu a memória e que não sabe com quem está falando, então acho que ele perdeu a memória. Então, se alguém souber quem ele é, dê um passo à frente, por gentileza. Tal. E aí, aquela situação desagradável, todo mundo riu do cara. Esse cara ficou mais bravo ainda, óbvio. Só que aí eu administro uma situação, uma pessoa que está brava. Em Brasília, a menina da Gol tentou fazer a mesma coisa com o cara. Só que ela peitou o cara, o que o cara fez? Pulou o balcão e saiu na porrada com ela. E a turma que trabalhava no check-in foi para a briga e virou uma briga generalizada. Funcionários de companhia aérea e passageiros. Chama a polícia, vai todo mundo para a delegacia, vai o cara lá da emissora de TV entrevistar o cara que estava na briga. E o que aconteceu? Eu falei, não sei, eu vi uma porradaria, entrei, já fui dando porrada e estou aqui na delegacia agora. Os caras compram a briga que não é deles. Na internet, os caras compram briga que não é dos caras. Os chamados haters. O cara não sabe nem o que está acontecendo e fala, não, esses caras são tudo sacana mesmo. Mas o que aconteceu? Não sei, mas está todo mundo falando que é sacana. Entendeu? Evite isso, sorria para as pessoas. Quando você sorri, você quebra isso. Faz que nem a Cláudia, minha amiga, lá desce do carro, dá 3 beijinhos, dá tudo certo. Depois chama o seguro. É para isso que o seguro serve, para você não se estressar nessa hora. Tá? Ou seja, sorrindo. A gente sabe qual é a nossa missão e a nossa visão? Temos missão e visão na TRAN? Todo mundo sabe ou não? Missão e visão não foi feita para ser decorada, ela foi feita para ser entendida e praticada. Tá? A missão é uma frase curta que explica o que a empresa deseja no momento presente. A visão já é uma frase um pouco mais longa e diz o que a empresa pretende ser no futuro próximo. O que ninguém conta para a gente quando a gente veio trabalhar aqui na TAM é que tem a nossa pressão que diz claramente o que deve ser feito agora. Portanto, basicamente, se você entender a nossa missão, embarcar na nossa visão e aguentar a nossa pressão, você serve para trabalhar aqui. Simples assim. Quando a gente não aguenta, fica assim, ó. Massagista de modelos. Não tem associação, não tem sindicato, não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado, não tem horário, não tem regulamentação. 12, 14 horas de pé.
a musculatura da gente fica toda dormente. As europeias gostam muito do meu serviço. Busy, wait. Queria ter um patrão que falasse: parabéns, você atingiu suas metas. Está ali trabalhando atrás de uma mesa, telefone que toca o dia inteiro. O assunto aqui é dinheiro, fama, alface. Eu estou aqui desde as 6h30. Olha aqui, 9h da noite. E ainda ficam bravos. Um dia eu acho que eu largo esse inferno. Não tá aguentando a pressão. Falava com meus borracheiros lá na Yokohama, falava, não aguenta a pressão, vai embora. É isso aí, ó. Já. O que o cliente quer que a gente faça? Que a gente cumpra o básico do que a gente prometeu para ele. Só o básico. O resto é encantamento. Tá? Cuidado, cumprir o que foi prometido ao cliente, fazer o básico, superar expectativas, surpreender, criar laços, eliminar o que eu chamo de anti-marketing. Somos nós que colocamos o cliente para fora do nosso negócio. Não são outras pessoas. Subway. Tem Subway aqui em Franca? Tem, né? A maioria das cidades para vocês. Olha a placa que os caras têm na porta. Prezado cliente, este restaurante possui cardápio em braille. Peça-o no caixa. Como é que os deficientes visuais vão enxergar isso? Acho que eles esperam que o cachorro do deficiente visual consiga ler, né? Entendeu? É um erro básico de comunicação que os caras fazem. Essa empresa aqui faliu. Citibank, uma das maiores corporações financeiras do mundo. Durante muitos anos eles mandavam esse comunicado para mim lá em casa. Wagner, para você o crédito é mais barato. Eu falava, caramba, os caras sabem como é que eu chamo. E aí logo abaixo estava escrito assim, ó. Ser aposentado... Opa! Ser aposentado pelo INSS tem os seus privilégios. Os caras não sabem quantos anos eu tenho. Como é que eles querem que eu... Os caras acham que eu sou aposentado pelo INSS. Como é que eles querem que eu tenha conta no banco? E esse tipo de atitude vai minando o relacionamento que a gente tem com o cliente. E nós podemos ficar horas aqui contando histórias ruins que vocês já viveram. Uma vez eu tinha um carro, e aí um amigo meu em Curitiba, empresário, ele queria comprar um carro igual ao que eu tinha para dar de presente para a esposa deles. Eles iam fazer 30 anos de casado. E ele é um cara muito tímido, ele ligou para mim e falou assim, cara, você não vai comigo na concessionária? Vou. E nós fomos lá. E aí, erro básico, que acontece todo dia. Eu trabalhava no Boticário, na época trabalhava de terno e gravata, e esse meu amigo estava de calça jeans e camiseta. E aí, a menina, quando entrou, fez a clássica distinção, o cara que tem gravata tem dinheiro, o cara que não tem gravata, não tem terno, não tem dinheiro. Nós percebemos isso na hora. Tudo que eu perguntava para ela, ela respondia para mim. Tudo que o Adriano perguntava para ela respondia para mim também. E a gente foi percebendo isso, foi dando corda no negócio. Lá pelo final, eu falei assim, bom, tá bom, 45 do segundo tempo. Falei assim, bonita, vamos fazer o seguinte, tinha 2 carros na área de vendas. Assim. Falei assim, ó, eu vou ficar com o preto e ele vai ficar com o prata, quanto é que você faz os 2 carros pra gente? Ela bateu no ombro dele e falou assim, aí, bonitão, vai ganhar um carro do patrão, hein? Eu falei assim, patrão nada, moça, eu sou só motorista, eu estou vestido assim porque eu levo as crianças para a escola, quem tem dinheiro é ele. Não foi isso que eu quis dizer. Claro que foi. Né? Fez a distinção clássica, assim, pela vestimenta que a pessoa vem. Quantas pessoas entram na sua loja todo dia, que estão mal vestidas, que estão maltrapilhas e tal. Imagina se a gente fosse discriminar todas essas pessoas. Eu já vi loja que o cara entra, pintor, tudo sujo de tinta, tudo ferrado, tal, não sei o quê, era o horário que ele tinha para ir ali. E ele comprar R$1.000 em produtos. E uma galera não querer atender ele. Numa loja do Boticário, lá em São Paulo. Imagina a raiva de quem não quis atender. Né? Não dá para medir as pessoas pelo que elas vestem, pela cor de sua pele, pela sua religião, pelo qualquer coisa. Não dá. Não dá para ser preconceituoso em nenhum momento. Até porque a gente está numa empresa grande e que preserva tudo isso. E que tem demonstrado claramente, ao longo dos últimos tempos, o seu posicionamento em relação a tudo isso. Né? Então, isso vale para a nossa vida. Não é só para o nosso trabalho. Né? Quem já entendeu isso? Templo da Carne Marcos Bassi, em São Paulo. O Marcos, essa figura carismática que vocês estão vendo aí. Infelizmente, o Marcos já faleceu faz 3 anos. Mas aqui, quem gosta de churrasco aqui? Quem gosta de carne? O Marcos, entre outras coisas, é o cara
que ao esquadrinhar um boi, descobriu o corte chamado fraldinha. Vocês já comeram fraldinha? É o segundo corte de carne mais vendido do mundo, depois da picanha. Né? O Marcos tinha um restaurante em São Paulo, ainda tem, a família, as filhas tocam esse processo. Ele fica na rua 13 de Maio, no Bexiga, lá em São Paulo. Caramba! Era essa portinha, depois ele comprou o prédio de lado e hoje são 3 prédios aqui, um abriga o restaurante, outro uma unidade frigorífica e tal. Né? Ele tem um contrato com a Marfrig, se vocês forem em supermercados aqui em Franca, vocês vão ver uma carne chamada Bassi. Era a marca que ele assinava. O Marcos tinha um negócio muito legal, ele era amigo do meu pai desde pequenininho. Um dia ele me chamou lá e falou, Wagner, eu queria escrever um livro, me ajuda a fazer isso. Eu chamava ele de tio, eu falei, tio, você é um cara de televisão, ninguém lê livro para aprender a fazer churrasco. E aí a gente criou esse DVD, onde ele dava várias dicas. Hoje esse material está disponível na internet, está no YouTube lá para você baixar e consultar e tal. Mas foi um grande movimento que a gente fez na época com ele lá. O que o Marcos tinha de legal? Né? Como é que vocês gostam de ponto da carne, por exemplo? Mal passada, bem passada, né? Vocês sabem como é que se define ponto de carne? Então vou ensinar uma brincadeirinha para vocês. Ó. Mão esquerda, segura assim com esse dedinho. E com esse dedo aqui, ó, bate nessa perinha da mão aqui. Ó. Isso aqui é carne mal passada. Troca o dedo, ó, pelo outro dedo. Bate de novo. Isso aqui é carne ao ponto. Tá? Troca o dedo de novo. Ao ponto para bem passada. E mais uma vez, com o mindinho aqui. Carne bem passada. Quanto mais bem passada a carne é, mais dura ela vai ficar. Esta brincadeirinha aqui, que vocês vão fazer no próximo churrasco que vocês tiverem, todos os garçons fazem com os clientes que vão lá, quando os caras perguntam qual é o ponto da carne que o cliente quer. Quanto custa isso? Nada. Né? Uma vez eu estava lá e aí eu notei que os guardanapos não estavam mais bordados. Eu falei assim, tio, você não está mais bordando o guardanapo? Ah, não estou bordando, os caras me roubam guardanapo, custa 15 pila para mandar bordar. Eu falei, que rouba? Cara, os caras que vêm aqui pagam a conta, o cara vai roubar guardanapo. Eles falam assim, eles roubam tudo o que tem meu nome, até quadro daqui já levaram embora. E aí ele fazia o que eu acho fundamental no comércio que ele tinha, às 11 horas da manhã ele ficava na porta do restaurante esperando quem ia chegar e direcionando as pessoas. E às 2 horas da tarde ele continuava em pé na porta do restaurante dele perguntando para as pessoas como é que tinha sido a experiência dessas pessoas lá dentro naquele momento. E aí, nessas experiências, nessas coisas que ele fazia, um dia a gente estava ali e saiu uns casais, quando a gente estava falando do guardanapo, ele falou assim, olha um cara levando o guardanapo embora. Um cara com o guardanapo pendurado no bolso. Aí ele abordou, falou, tudo bem? Nossa, tudo bem, maravilhoso, nossa, o senhor é muito legal, o seu restaurante é super bacana. E ele falou assim, pô, é tão legal que você está levando até o meu guardanapo embora. Me dá o guardanapo aqui. Aí ficou aquela situação constrangedora, ele pegou o guardanapo, chamou a filha dele e falou, Tati, me dá uma caneta, como é que você chama? Fulano de tal. Para o fulano de tal, com um abraço do Marcos Bastos, você pegou o cara, abraçou ele, segurou o guardanapo, falou assim, alguém tem uma máquina aí, tira uma foto. Os caras tiraram uma foto e falaram, agora você pega esta foto, este guardanapo, faz um quadro, põe em cima da churrasqueira da sua casa e conta para todo mundo que você é meu amigo. Você ia só levar o guardanapo embora. 2 coisas aconteceram na vida desse cara naquele momento. A primeira, esse cara nunca mais vai esquecer o Bassi. Foi um momento único. A segunda, esse cara nunca mais vai roubar nada na vida dele. Uma situação extremamente constrangedora, o cara fica com medo e fala assim, imagina, vai que ele não encontra o cara tão bonzinho como aquele lá pela frente. Né? Então é um processo educacional. Isto não tem preço, isso não requer investimento. Atender bem o cliente não depende de investimento, de dinheiro. Ele depende de atitude de cada um de nós. Lembrando lá atrás, está na palma da nossa mão fazer essa mudança. Tá? A NRF, que já me vai todo ano lá, a maior feira de varejo do mundo, esse ano que passou, 2019, ela tinha 3 funções, 3 coisas básicas que os caras disseram. A gente está na era da obsessão de dados. Eles dizem que dados é o novo petróleo. Quanto mais dados eu tiver sobre o consumidor, sobre o que eu vendo, sobre o que eu não vendo, sobre o mercado, melhor vai ser a minha estratégia, mais dinheiro eu vou ganhar. Segundo, propósito. Empresas têm que ser propósito. Vocês têm que ter propósito. Quando você sair da sua cama, você sai da sua cama e fala assim, o que eu vou fazer hoje para melhorar meu dia, meu mundo, a cidade onde eu vivo? E, por último, pessoas. Não adianta ter propósito, não adianta ter banco de dados se eu não tiver gente, se eu não tiver pessoas capacitadas e apaixonadas pelaquilo que estão fazendo.
Quando a gente fala de dados, eu sempre pergunto isso. A sua empresa tem um banco de dados ou um bando de dados? Porque faz muita diferença. Né? Eu pegar um monte de coisa misturada lá e não saber que dia que o cara faz aniversário, ou eu tenho um banco de dados organizadinho lá para poder usar isso ao meu favor. Quando a gente fala dessa tecnologia, dessa integração digital, já me falou na primeira apresentação ali, cada vez mais a loja vai ter que se integrar, o meio físico e o meio digital. É o que a gente chama de Phygital lá na Gouveia. É o Phygital, a integração do meio físico e digital. Um não canibaliza o outro, mas eles precisam trabalhar de maneira integrada. O cliente, antes de vir conhecer o nosso produto, antes de vir à nossa loja, ele já pesquisou tudo o que ele queria saber sobre a gente na internet. E é por isso que a gente tem que saber que empresa que a gente está trabalhando. Porque se bobear, ele sabe mais do que a gente. Porque ele vai ali é para sentir a fragrância que ainda a internet não permitiu para ele, mas no ritmo que a gente está indo, provavelmente a gente vai colocar um aspersor lá na tela dele em algum momento. O consumidor está dizendo claramente, me dê um motivo para eu ir na sua loja, senão eu vou comprar na internet. Se ele se sentir ruim na tua loja, num ambiente difícil tal, ele prefere comprar da casa dele e receber lá do que ir lá falar com você. Então ele me deu um motivo para ir até você. Né? Lembrando que antes do digital, vem as digitais, as pessoas. Né? Tudo que envolve esse processo. O João falou claramente ali na apresentação dele assim, que o pessoal que trabalha com vendas precisa de contato, o consumidor precisa disso, e é verdade. Talvez a profissão mais difícil dos caras conseguirem substituir seja a nossa. Porque o cliente gosta de bater papo com a gente. Né? Quando a gente fala de tecnologia, olha que dado maluco. Todos nós que estamos nessa sala tocamos, em média, 2.000 vezes por dia na tela do nosso celular. Vocês já tinham parado para pensar nisso? 2.000 vezes. E a próxima geração que está vindo, que é a da minha filha, que tem 2 anos, vai fazer isso 5.000 vezes por dia. Tamanha a quantidade de informação que vai caber na palma da mão dela. O consumidor que está comprando da gente tem acesso a tudo isso. Né? Quando a gente fala em muita tecnologia, eu sempre digo, cuidado para não sufocar o cliente com a tecnologia, porque às vezes ele quer só tomar um cafezinho com a gente. Ele quer ir lá e desabafar. Não tem uma turma que vai lá na loja para bater papo? Normalmente sempre quando a loja está lotada, né? A turma vai lá bater papo. Mas eles querem desabafar, eles se sentem bem, a gente deu para eles um ambiente super bacana, onde eles gostam de estar, e aí o cara vai lá desabafar. Hoje ele não compra, mas amanhã ele vai comprar os milão que o pintor comprou lá na loja. Então não dá para empurrar essa galera. Qual é o seu propósito? O propósito de uma empresa só faz sentido se vocês que estão dentro dessa sala encontrarem o seu próprio propósito. Né? Porque se não bater, eu quero ir para lá, a empresa quer ir para cá, vai ser difícil ser feliz aqui. Propósito para o cliente é apoiar movimento, participar ativamente, é tão importante quanto endossar iniciativas sociais. Aqui está alguma das coisas que os clientes adoram quando a gente fala de iniciativa social. Instituto Ayrton Senna, a fundação do Grupo Boticário de Proteção à Natureza, a história do Natura Ecos, a Stella Artois, ela vendia copos, se você comprasse 3 copos específicos deles, eles doavam 50 litros de água para países que não têm água, tá? Então foi um processo super grande e tal. E o Urban Fancy, que é uma coisa que está vindo, e eles fizeram a primeira loja lá em Porto Alegre, é super legal. O conceito é um restaurante onde tudo que é vendido dentro do restaurante não pode ser produzido a mais de 2 quilômetros do restaurante. Então o alface, da salada, a cenoura é plantado em vasinhos na casa das pessoas. Então, esse restaurante compra essa produção de tempero, de cenourinha, de alface que as pessoas têm na janela, eles compram essa produção e eles fazem a alimentação com ela. Então, é um conceito super novo, mas é um propósito para que a gente tenha um ciclo urbano mais integrado, mais legal. Sempre quando a gente pensa em tudo isso, é preciso enfrentar riscos. Eu trouxe aqui um videozinho para vocês do cara que eu conheci na vida que mais enfrentou riscos. Quem tem menos de 26 anos aqui nessa sala não o conheceu, mas eu tenho certeza que já ouviu falar dele. Mas é um cara que enfrentava tantos seus riscos que foi capaz de pagar esse risco com a sua própria vida. E é mais ou menos isso que ele diz nesse vídeo aqui, ó.
given circumstance, you think you have a limit, and you then go for this limit, and you touch this limit, and you think, okay, this is the limit. As soon as you touch this limit, something happens and you suddenly can go a little bit further. With your mind power, your determination, your instinct, and the experience as well, you can fly very high. There is a certain amount of danger in motor racing. Formula One is part of motor racing, you know. So anytime you go driving, testing or racing, you are exposed to some risks. There are calculated risks and there are unexpected situations that can happen. And you can be gone, just in a fraction of a second. So you realize that you're nobody. Suddenly you're nobody, and your life can have an end sudden. This is part of your life, and you either face it in a professional, in a cool manner, or you just drop it, you just leave it and don't do it anymore, really. And I happen to like too much what I do to just drop it. I can't drop it. It's part of my life. Para quem não conhece, esse é o Ayrton Senna. Ele acreditava tanto e amava tanto que ele precisa, que mesmo sabendo que ele podia morrer, ele enfrentava o risco. No dia 1º de maio de 1995, numa curva no autódromo de Tamburello, na Itália, em Imola, ele bateu o carro e morreu, andando no limite. No videozinho no começo ele fala assim, ó, eu sempre acho que eu tenho um limite. Quando eu toco esse limite, eu percebo que eu posso ir além desse limite. Tem gente aqui nessa sala que quando bate a meta, senta e fala assim, estou com a meta batida, não preciso fazer mais nada. Não, aquele é o seu primeiro limite. A gente tem mais alguns que a gente consegue galgar lá na frente. Quando vocês tocarem nesse limite, pensem que dá para fazer mais, que dá para pular mais. Né? E enfrentem esse risco, enfrentem essa história de frente, para a gente poder fazer um resultado melhor. E aí, depois de tudo isso que eu falei, depois de tudo isso que eu contei, eu pergunto para vocês estão se mexendo para esse mercado diferente, para esse consumidor mais criterioso, para toda essa tecnologia, para toda essa história que está vindo? A gente precisa se mexer, não dá para ficar parado. Né? Defina as suas paixões, aqui estão algumas delas. Quando eu falei de propósito, defina as paixões que tiram você da cama. Aqui está minha família, meus amigos, tem um projeto social onde eu me visto agora de Papai Noel e levo presente para um monte de criança carente lá em Curitiba. Essas são as grandes paixões da minha vida. Faça algo diferente. Quando eu estava na Yokohama, tive a oportunidade de acompanhar a Fórmula 1 por 2 anos. O Star Wars estava lançando um filme, isso daqui é em Mônaco, no Principado de Mônaco. Eles patrocinavam a equipe da Red Bull e os mecânicos que trabalharam naquela corrida trabalharam com o capacete dos Stompers, que é um personagem que tem no Star Wars. O Daniel Ricciardo, que era o piloto desse carro, ficou em 8º lugar nessa corrida, mas 95% das atenções do mundo inteiro, de televisão, todos estavam para esses caras aqui. Então, uma coisa que eles fazem todo dia, que naquele dia eles decidiram fazer diferente. Tem coisa que a gente faz da mesma maneira mecânica todo dia na loja sem perceber. Quando a gente faz alguma coisa diferente, a nossa venda faz assim, ó, e a gente não percebe isso. Né? Façam coisas diferentes todo dia. Quanto mais coisa diferente a gente fizer, mais o cliente vai entender, mais o cliente vai gostar, mais o cliente vai comprar. Fica atento, o futuro é agora. Esse é um desenho também da turma mais velha, vocês chamam os Jetsons. Naquela época, eu devia ter uns 10 anos de idade, os caras já tinham TV, que falava na outra TV, no relógio. Hoje tem tudo isso. Só falta os carros voarem, mas é uma questão de tempo, porque a Tesla, a Embraer e o Uber já estão desenvolvendo um protótipo que eu vi voar em São José dos Campos. Um carro que voa. Levanta a plataforma, está saindo do chão, faz um que nem um drone. Volta, esse carro é tripulado para até 4 pessoas. Né? E como ele é programado por computador, não precisa ter motorista. Né?
Então a última coisa do Jetson que faltava está bem mais perto da gente do que a gente imagina. Né? Mude antes que alguém tenha que mudar você. A gente precisa mudar os nossos hábitos, né? Eu estava nessa fase, eu só não botei a minha camisa por dentro aqui, porque eu queria fazer inveja para esses dois aqui, porque eles falam que são os dois gordinhos. Se eu botar para dentro, vai ficar maior do que a dos dois. Aí eu soltei para fora, né? Mas em um determinado momento da minha vida, eu descobri, eu que fui atleta, nadei na Seleção Brasileira de Natação, caramba, 4, estava pesando 115 quilos. E eu falei assim, caramba, eu vou ter um troço daqui a pouco e vou morrer, né? E como eu tenho uma filha de 2 anos, e eu fui pai tarde, né? Eu tenho 49 anos, eu espero viver ainda um pouco mais para poder desfrutar dessa alegria que é a minha filha. E aí eu me juntei com esses dois malucos, o cara da direita chama Maurício Fragata, ele é diretor de marketing da Olímpicos, da Zaleia, e esse cara da esquerda chama Carlos Roberto Toaldo, ele é ex-atleta da Seleção Brasileira de Voleibol, empresário de jogadores. A gente criou um projeto chamado Mudança de Hábito, onde a gente é acompanhado por uma nutricionista, por um preparador físico e por um outro atleta famoso. Quem me acompanha é a Rosa Maria, jogadora da Seleção Brasileira de Vôlei, né? E o objetivo nosso é perder peso, né? No caso do Maurício, é melhorar a performance dele em maratonas, porque ele faz maratonas, e no caso do Toaldo, é condicionamento físico para um atleta que foi atleta de ponta e parou de jogar. Então, eles filmam a gente fazendo essas atividades, e depois a gente joga num canal do YouTube chamado Mudança de Hábitos, para a gente poder incentivar mais pessoas a mudar os seus hábitos. Né? Quem trabalha em shopping, por exemplo, que anda, por exemplo, na escada rolante, se quiser mudar o hábito, esquece a escada rolante, sobe de escada normal, vocês vão ver a diferença que vai fazer na sua vida. Ou seja, mude seus hábitos, mude só um pouquinho da sua vida, que a sua vida vai melhorar. Ajustes mínimos podem levar vocês a grandes mudanças. Amy Cuddy é uma pesquisadora americana e ela trabalha com neurociência e ela pesquisou esta posição que ela chama de Mulher Maravilha. Todos os dias de manhã, se você ficar assim, ó, por 2 minutos, 2 minutos, se você ficar assim, ou parado na frente do espelho, alguma coisa, é o suficiente para que você se empodere durante todo o seu dia. Ou seja, quer ser uma pessoa melhor, quer vender mais, quer enfrentar os problemas de frente? 2 minutinhos, mão na cintura, Mulher Maravilha. Eu, antes de descer para o café hoje, sei lá. Às vezes não é muito bonita a cena, assim, eu sozinho no quarto, mas é assim. Né? Postura. Tem gente que entra na loja e fica assim, ó. O outro está assim, ó. Né? Postura, né? Braço cruzado. Né? Toda vez que a gente cruza o braço para conversar com alguém, é sinal que a gente não está afim daquela conversa. É fato isso. Quando você for conversar com alguém, e se alguém estiver assim para você, quer dizer que não está prestando atenção em nada do que você está falando. Né? Porque é cultural, a gente não presta atenção nisso. Então, acorda de manhã na sua casa ou antes de chegar na loja, 2 minutinhos, Mulher Maravilha chegou na loja. Hoje o nosso dia vai ser muito melhor do que foi o dia de ontem. Sempre comemore e tenha orgulho daquilo que você faça. Né? Eu, quando completei a minha primeira maratona, eu já corri uma maratona, foi a Maratona Internacional de Florianópolis, eu fiz questão de pular lá na água lá. E mergulhar na água depois de 42 quilômetros, porque eu tinha um orgulho danado de conseguir fazer aquilo. Né? Depois eu precisei parar, eu fui atropelado, aí eu precisei parar de treinar, agora eu estou voltando, engordei que nem um porco, agora eu estou tentando voltar de novo, mas não quero fazer outra, um pé está no saco. Não façam, dói o pé, vai tudo. Vou fazer outra coisa, mas tem que mudar o hábito, mas tem orgulho das coisas que vocês fazem. Tem gente que conquista alguma coisa, depois tem vergonha, né? Comprar um carro, trocar de casa, comprar uma roupa, comprar coisa, não é motivo de vergonha, é motivo de orgulho. Vocês trabalharam pra caramba para ter isso. Vocês merecem isso, tá? Mude, antes que alguém tenha que mudar vocês. Alguém disse para esse cara daí que o aquecimento global ia chegar, ele decidiu mudar antes, né? Ele faltou aquela dinâmica do planejamento, então ele já foi fazendo o que ele tinha que fazer, né? Mas mudar é sempre um desafio. A gente tem muito medo da mudança e a gente precisa estar muito bem informado quando a mudança acontecer.
Senão acontece isso, ó. Schon vom 21. Jahrhundert gehört? Se você quiser mudar, mas não souber o recurso que você tem que usar, vai dar nisso aqui, né? Quando a gente muda, a gente tem que se livrar dos velhos hábitos e começar com hábitos novos e diferentes. Tá? Pense em soluções simples. O que é isso aqui? Uma mosca. Meninas, ela está inserida neste contexto aqui, ó. Isto aqui é um urinol presente nos banheiros masculinos. A empresa que faz a limpeza dos aeroportos lá nos Estados Unidos gastava milhares de dólares todos os anos para pintar esta área aqui, ó, que fica entre nós, homens, e o urinol. Porque nós temos a maldita mania de as últimas gotinhas fazer aqui no chão. E aí os caras foram lá, descobriram que a gente adora ser desafiado. Eles pintaram esta mosca ali. E agora a gente mira a mosca. A tinta é térmica. Conforme você vai urinando na mosca, ela vai apagando. E a gente não faz mais xixi aqui. Pintem na casa de vocês. Vocês têm esse problema? Pinta lá para você ver como resolve. Quanto custa isso? Quase de graça, né? Só pintar uma mosquinha. Às vezes a gente fica tentando solucionar um problema e fica pensando em soluções mirabolantes. Porque não, pensa simples. Pense de uma maneira bem curtinha que essa é a solução do problema que a gente tem. Teoria do segundo fôlego. Alguém conhece esse senhor aqui? Acho que a turma de Franca da região conhece ele bem, né? Professor Hélio Rubens, uma vez eu vi ele fazer uma apresentação para a gente lá na Ambev, e ele disse assim que ele tinha uma história chamada Teoria do Segundo Fôlego. O Jaime vai adorar o que eu vou falar, vocês vão odiar. Mas ele dizia assim, ó, quando terminava o treino aqui de Franca, ele mandava que os atletas arremessassem 10 lances livres, e o atleta tinha que acertar os 10 lances livres, senão ele não ia embora para casa. E aí a turma metia 10 lances livres e ia embora, outros faziam 7, 8, 9, erravam o 10º, 0. Num determinado momento passava de 10 para 20, segundo fôlego. Aí aquela turma que metia 9 bolas começava a meter 18, 19. Fala, caramba, quando era 10 você fazia 7, agora que é 20 você faz 19. Porque o nosso modelo mental está preparado para isso. Né? Então, quando nos dão uma meta, a gente vai até ali naquele da meta. Se a gente dobrar a meta, como dizia a nossa ex-presidenta, né? Dobra a meta, a gente vai buscar um pouco mais. Então, Jaime, pode subir o sarrafo, que a turma vai aguentar. Entendeu? Sobe um pouquinho o sarrafo, porque a gente está psicologicamente preparado para isso. Se a gente faz o sarrafo lá embaixo, a nossa venda é bem ruim. Porque todos nós temos esse segundo fôlego. Às vezes a gente está numa situação de emergência, a gente faz coisas que a gente jamais imaginaria que a gente conseguia fazer. Porque a gente foi buscar esse tal de segundo fôlego que os caras tinham aí. Bom, se tiver medo, vai com medo mesmo. Não tenha. Pense, do que vocês têm medo? Tem que pensar do que vocês têm medo e vencer esse medo. Se der medo, vai com medo mesmo e a gente avança. O sucesso é um mau professor. Quando a gente acha que a gente fez sucesso, quando a gente acha que a gente está bem pra caramba, a gente cai. A Kodak, até anos atrás, achava que ela era líder mundial, ela não precisava fazer mais nada, até vinham as câmeras digitais. E os caras falaram, isso aí não vai dar nada. Aí não vai dar nada, faliu uma empresa que tinha 170 mil funcionários. Hoje tem 3 mil. Tinha 170. E eles sobrevivem ainda porque eles fazem equipamentos para radiografia. Porque se eles dependessem só do filme para radiografia, já tinham morrido, porque também filme de radiografia não existe mais. Né? O médico já tira a radiografia da gente, o médico já olha no computador lá dele. Né? Mas eles acreditavam que o sucesso era o suficiente para tudo isso e acabaram quebrando. Se você é o capitão do time, seja o primeiro a dar exemplo. Né? Quando eu trabalhava lá na Yokohama, eu viajava o mundo inteiro, tinha um negócio super bacana, e quando tinha fim de semana, quando tinha competição, eu ia lá. Eu aprendi a trocar pneu de carro, e eu me colocava à disposição para o pessoal da borracharia para poder trabalhar trocando pneu de carro. Eu tinha que ser o primeiro a dar o exemplo, porque quando eu tivesse que cobrar os caras, eu sabia como é que era feito. Né? Então, se você é líder da sua equipe, seja o primeiro a dar o exemplo. Seja o primeiro para dar o exemplo na hora de chegar, na hora de sair, na hora da loja estar limpa, na hora do relacionamento entre os funcionários, na hora do relacionamento com o cliente, você tem que dar esse exemplo. Né? Então, se é capitão, seja o primeiro a dar exemplo. Trate o seu cliente como você trata a sua avó. Ou alguém aqui trata a avó de uma maneira ruim. Isso aqui é Dona Palmirinha, bauruense, que nem eu. Né? A avó símbolo do Brasil. Né? Então, trate bem o seu cliente como você trataria a sua avó. Tá?
Se você quer ver alguém, se você vê alguém sem um sorriso no rosto, empreste o seu. Entendeu? Às vezes é o seu sorriso que vai motivar aquela pessoa. Isso aí é a família sorriso, ó. Entendeu? Essa é a Mariana, essa é a Fernanda, esse sou eu, a gente vive assim. Principalmente essa baixinha aí. É uma figuraça carimbada. Bom, a gente está terminando esse nosso bate-papo aqui, e eu tenho mais 2 recadinhos para dar para vocês. O primeiro é um bom conselho. Esse senhor que está nesta foto aqui era meu pai. Eu sou filho de um engraxate, que quando faleceu deixou uma fazenda para mim e para o meu irmão. Meu pai era aquele típico de exemplo de pessoas assim que não sabiam como as coisas tinham que acontecer. Ele pôde estudar só até a 4ª série primária, mas mesmo assim ele ia lá e fazia. Um determinado momento, quando eu trabalhava lá no Boticário, depois de 8 anos, eu comecei a pensar assim que não me motivava muito mais acordar de manhã e ir até o Boticário para trabalhar. E aí, só que eu tinha uma coisa que era uma maldição na minha vida. Eu tinha salário dia 15, dia 30, eu viajava o Brasil, o mundo inteiro. Eu tinha um sobrenome, o Boticário, que faz uma diferença do caramba, só que aquilo não me deixava feliz. E um dia eu fui para Bauru, e aí meu pai percebeu minha família é de Bauru, aqui pertinho, aqui, né, dos 300 quilômetros aqui. Eu fui para Bauru, o meu pai percebeu isso, e aí ele falou para o filho, saia filho, vai fazer outra coisa da vida. Eu falei, pai, mas a situação está tão difícil lá fora. Ele falou assim, nunca ouvi falar que estava bom. Nunca ninguém chegou aqui e falou, Vartão, sobrou R$50, não tinha o que fazer, vim dar aqui para você, 50. Filho, se você ficar esperando o governo mudar, se você ficar esperando as pessoas mudarem, você não vai fazer nada na sua vida. Não dependa deles, faça você. Mudar a sua vida está na palma da sua mão. E aí eu voltei de Bauru para Curitiba, e eu não tenho vergonha nenhuma de contar isso, eu fui chorando. De Bauru a Curitiba, são 560 quilômetros, porque eu sabia que eu tinha que mudar alguma coisa na minha vida e não sabia o que fazer. E quando eu cheguei lá, tinha uma ligação do meu pai, pedindo que eu voltasse, porque o meu melhor amigo, de quem eu tinha acabado de me despedir antes de sair, acabara de falecer num acidente de moto. E eu voltei, fiquei assistindo aquela cena toda, e aí eu percebi assim, falei assim, cara, esse cara deixou um baita de um legado, né? Esse cara escreveu livro, ele era professor, tinham milhares de pessoas no velório dele. E aí quando chegou em casa, eu falei assim, pai, se eu morresse hoje, o que tu escreveria na minha lápide? E ele falou assim, aqui morreu um bundão. Falei, pai, eu estou falando sério. Ele falou assim, eu também. Porque um cara que tem 35 anos, que era a minha idade à época, um cara que tem 35 anos e que desiste dos seus sonhos, para mim é um bunda mole. Porque quando tiver 70, que é a minha idade, talvez vá olhar para trás e vai descobrir que não fez um monte de coisa que queria ter feito porque não teve coragem de mudar a sua vida. E naquele dia eu fui para o Boticário e negociei a minha saída depois de um tempo e saí do Boticário e fui fazer outras coisas na vida. Se tiver alguém dentro desta sala, neste momento, que acha que está na empresa errada, que acha que está fazendo o que não gosta, que acha que não vão mudar as coisas, deixe de ser bundão. Mude. Não é para sair daqui e pedir demissão para o João e para o Jair, pelo amor de Deus. Tá? Mas pensem porque o preço da Neosaldina é muito caro lá na frente para a gente deixar essa história rodar desse jeito. E o último recado é esse, né? Qual é o sentimento em relação ao mundo de hoje? Eu já tinha mostrado uma fotinha dela. Essa é a Mariana, a minha filha. Caramba! A Mariana, quando ela chega da escola, eu tenho um escritório na parte de baixo da minha casa, ela fala assim, papai, eu quero trabalhar. Entendeu? E aí eu ponho ela no meu colo e ela fica lá, mexendo no computador, pintando, bordando e tal. Eu, como falei para vocês, eu tenho 49 anos, fui pai aos 46, quando a Mariana nasceu, eu decidi ser pai velho, depois de ter construído uma carreira super consolidada. A minha esposa, essa história de empoderamento feminino eu conheço super bem dentro de casa. Sou casado com uma juíza da Lava Jato. Entendeu? Então, essa história de empoderamento que vocês falam que mulher tem que fazer, bicho. Entendeu? E quando nasceu a Mariana, então, pai, eu descobri que eu não mandava nada em casa, nem no controle remoto. Entendeu? O pessoal que é solteiro, cuide bem do controle remoto, porque depois que você casar, nem nele você vai mandar. Né? E aí a gente namorou durante muito tempo e tal, e a gente se casou e vamos ter uma filha e tal. E aí a gente, pensando nesse processo como um todo, já estava na hora,
E uma vez eu fui dar uma palestra na Insepa, que é uma indústria que tem lá de metais e de revestimentos para banheiro e tal, que tem em Campo Largo. E aí eu estava voltando de Campo Largo, e eu recebi uma ligação da minha esposa dizendo assim: venha com cuidado porque nós estamos esperando você. E foi desse jeito, no meio da estrada, que eu descobri que eu ia ser pai. E a Mariana foi super planejada, então estava tudo certo, né? Mas o único sentimento que eu consegui ter naquele momento foi de medo. Eu tinha muito medo de colocar minha filha nesse mundo absolutamente maluco que a gente está vivendo, onde a gente briga por conta de religião, a gente tem preconceitos, a gente faz um monte de coisa errada, a gente briga com as pessoas por causa de política, por causa de time de futebol. E eu pensava assim, como é que eu vou educar a Mariana? E aí eu pensava em momentos como esse, né, onde numa manhã de domingo, pessoas maravilhosas vieram aqui para aprender uma coisa diferente. E eu falei assim, se essa turma me ajudar, vai dar certo. Porque são pessoas boas de coração. Então o mundo é feito, a mudança do mundo é pelas pessoas que têm bom coração. Eu não sei se vocês perceberam, mas eu estou acabando de dividir a educação da minha filha com vocês, tá? Vocês são responsáveis também, como eu serei responsável pela educação dos filhos de vocês. E eu me comprometo neste momento, amanhã eu vou fazer uma palestra, terça-feira em outro lugar, e vou me responsabilizar por isso, por fazer o mundo melhor para minha filha e para a filha de vocês, para o filho de vocês, para o mundo de vocês. O primeiro chefe que eu tive na vida, Dr. Luigi, era um italiano. Ele sempre, quando via uma obra de arte, um quadro, uma escultura, ele fazia este movimento, né? E um dia eu perguntei, doutor, por que o senhor está fazendo esse movimento? Ele falou assim, porque as pessoas que criaram essa obra estavam inspiradas por Deus. E eu queria repetir esse gesto nesta manhã de domingo, onde vocês que estão dentro dessa sala hoje foram a inspiração de Deus na minha vida. Sucesso, um baita Natal para vocês. Né, eu espero ter contribuído um pouquinho aí para o dia a dia de vocês, para o conhecimento de vocês. A gente avançou até um pouco no horário que a gente tinha combinado aqui. Né, quando o público responde bem, a gente quer contar mais alguma história. Espero que eu não tenha prejudicado aí, João, já no andamento do processo. Sucesso, aqui estão meus contatos, eu estou lá no Facebook, no LinkedIn, no Instagram e tal. E a gente vai falar de tecnologia, no final a gente vai fazer um super selfie aqui, tá? Pois assim, a gente... No final lá do dia, a gente faz um super selfie aqui para a gente poder contar para as pessoas essa história maravilhosa de um Natal mágico que, mais uma vez, o Boticário vai fazer para vocês. Sucesso, muito obrigado a todos vocês.